E o Hugo acabou de me dar um livro aqui, esse que a gente Quem vai escreveu falar. também muito, até de uma geração muito acima da minha, mas foi quem eu primeiro vi escrevendo livros da história de Djalma Martins. Exatamente. Djalma Ramos Martins, que é irmão do Canarim. A gente tem pouca, onde eu quero chegar é que a gente tem pouca literatura, né, do esporte maranhense como um todo, Eu né? acredito, inclusive, que seja o primeiro livro, que é o Esporte Mergulhou no Tempo, que é o dele, de 89. Eu tenho esse exemplar. Eu também tenho, achei na Feira do Livro ano passado. E os nomes que eu citei, o Manuel Martins e o Manuel Amaral, eu fiz questão, assim, de guardar esses... Porque, assim, realmente a gente faz parte dessa nova geração, eu comecei muito cedo, mas muito cedo também desbravei com esses nomes, né? E eles, quando escreviam seus livros, faziam questão também de nos dar um exemplar, de nos dar uma dedicatória. E perceber a trajetória do Hugo também muito nos envaidece, né? Em ver que a gente chegou nesse tamanho e que ele claro, ainda há pouco fez aqui numa questão de naturalidade, né? Mas assim, faz parte sim, porque primeiro que é muito pequena essa lista de nomes que se debruçam, né, sobre o nosso futebol, sobre o nosso esporte. E segundo que é uma obra que vai deixar um legado de tamanho, né? Porque assim, veja, a gente tem o Hugo escrevendo sobre o Sampaio, sobre o Moto, sobre o Maranhão Atlético Clube, os três grandes da capital. Ele fez um livro sobre os times do interior de destaque. E agora, já no segundo volume, né, das pequenas histórias do futebol maranhense, é um prazer muito grande, viu, Laércio? Só uma correção, os clubes menores da capital. Da capital, né? Ferroviária, Graça Aranha, Ícaro, Tupã, E Expressinho. um parêntese que o Manuel Martins e o Manuel Raimundo Amaral, eles sempre escreveram com um norte estatístico. O de Djalma Ramos Martins e esse na literatura do esporte e do futebol de modo geral. Aproveitar também para dar uma boa noite para você, Laércio, bancada, nosso convidado especial, nosso Hugo Saraiva. Seu Afonso é da nova, eu sou da novíssima geração, né? Bem mais novo que ele. Quase um bebê, né? Exatamente. Soldado raso. Mas também, já, assim como o Hugo, né, acompanhava o teste do... Eu sempre fui de ir para jogo, já falei isso aqui. E ia para jogo ouvindo a Mirante, voltava do jogo ouvindo também a Mirante, os comentários, né? Fontinelli, Roberto Fernandes, enfim. E de modo que é muito bacana a gente falar sobre história, Lécio. O povo que não conhece a sua história é um povo fadado ao fracasso. E o futebol que não tem a sua história registrada é um futebol que vai ser esquecido. E a gente falava aqui, na época do título do Maranhão, né? Ah, é 16 ou são 18 títulos? Porque não se tinha assim um registro já físico documentado. E aí depois se foi atrás, né? O TES pesquisou, a federação reconheceu que foram 18. E esse tipo de obra aqui é muito importante. Diga-se de passagem, eu recebi esse material e já passei pro presidente do BAC, viu? Exatamente. E assim, esse tipo de obra, como essa que o Hugo vai falar daqui a pouco pra gente, é fundamental, Laércio. Isso aqui deve ser patrimônio do nosso povo, porque o futebol maranhense é um futebol que pertence a todos nós aqui do nosso estado. E alguém que é jovem, né, falar sobre futebol, contar as histórias é de se ressaltar. E a gente vai se debruçar cada vez mais nessa obra que o Hugo vai falar pra gente. O nosso José Santos, ele diz assim mesmo: quem não tem história não viveu. Não viveu. Exatamente. Não tem frase que possa dizer mais do que isso, né? Exatamente. Porque eu vou acreditar que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu não vi ele descobrir. A história que me diz, né? E a sucessão de fatos que vai me dando até esse conhecimento. E nunca vai mudar uma aula de história dizer que quem descobriu o Brasil... E a partir desse marco que não você é verdade? cita em 1500 do Pedro Álvares Cabral, que você tem um outro recorte, um outro olhar da história. Você precisa de um marco para ter outras opções, outras leituras. Né? Muita gente diz que não houve um descobrimento do Brasil, mas a partir disso é que você precisa ter essa leitura. E é muito importante, porque assim, naturalmente, eu acho que até culturalmente, né, se lê pouco aqui no nosso país como um todo, né? E puxando aqui para nossa região nordestina. E a gente não cuida muito da nossa história, né? Se você... pais, meus senhores, né? A gente não tem um museu aqui que trata sobre esporte maranhense. E já foi bem levantada essa bandeira, mas nunca saiu do papel, né? Aqui precisa ser... muita coisa ainda está por acontecer ou precisa acontecer. Acho que essa é a palavra mais correta. Precisa acontecer no Museu do Futebol, uma calçada da fama dos jogadores maranhenses. A gente vai a São Paulo, ali no Pacaembu, né? Na Praça Charles Miller, a gente tem um mundo, né, de história sobre o futebol brasileiro. Tu né? chegar aqui, se tu for para um lado, toma café, se for para o lado, entra no museu. E não é por falta de espaço, não é por falta de história, é por falta de vontade. Mas desde o primeiro trabalho, primeiro exemplar, que esse foi verdadeiramente com o coração, né? Sampaio corria a paixão dos maranhenses.
até já chegando ao sétimo Sétimo livro. livro, né, Hugo? Nos fale, por favor. Na verdade, são 6 do futebol maranhense. O 7º é um trabalho que eu fiz com um livro que eu ganhei aí alguns exemplares da antiga gráfica. Fiz um trabalho sobre o futsal nas escolas, né? Mas especificamente aqui é o 6º livro. Sampaio, Moto, Maranhão, o Almanaque dos Clubes Menores. O primeiro volume, esse aqui é o segundo, que eu chamo de Pequenas Histórias, que aqui são 94 novas passagens do futebol maranhense. Então eu vou desde a chegada do futebol maranhense com o Nilzinho Santos até o último fato pitoresco que aconteceu aqui no ano passado, né? Então eu selecionei 94 novas passagens. Aí eu tenho passagem de Djalma Santos como treinador do Sampaio Corrêa. Campeão mundial, né? Campeão mundial. Passagem de Garrincha aqui pro São Luís. Tem, vamos dizer assim, tem podres de bastidores aqui. Passagem de Garrincha em Pinheiro. Pinheiro, Imperatriz, Bacabal. E olha, só para te... Você tem a inteligência, a grandeza de reunir tudo isso num livro. E nós tínhamos aqui uma pessoa que reunia isso no material, em estantes e tudo, que era o Medeiros. Zé Medeiros. Era uma história viva, como se fosse um armazenamento artesanal. E ele se foi, tá com um mês agora, já parece. E o incrível de tudo isso, Hugo, eu dizia muito, sabe o quê? Pelé passou aqui, ele sabia. Que a gente, uma semana antes de seu falecimento, tava falando sobre a importância, né, de ter esses dados, essa documentação, né? De novo, né, da questão de ter um espaço, um acervo para essa situação. O dele era um desse comum. Até para um escritor jovem, como o Hugo. Quantos anos você tem, Hugo? 40 anos, beber dessa fonte. Porque ele, como historiador, como pesquisador, ele precisa ir buscar em pessoas Medeiros, e documentos, né? Ele se dava... ele era feliz da vida. E todo mundo tomava gosto com ele por isso. Porque quem queria alguma coisa tinha que ir lá na porta dele. Agora não, ele já fotografava e mandava. E aproveitando esse gancho, viu, Afonso? Tu não foi na casa dele? Frente à Federação? Em frente à Federação. Perguntar pro Hugo quais fontes, né, você bebeu, você procurou se informar para registrar essas várias passagens aí que você coloca no livro. Falar de um. Vamos lá. São muitos parceiros, né? Porque assim, vamos lá. Eu fiz o meu primeiro livro em 2011, que foi a minha monografia pela Faculdade de Educação Física na UFPA. Aí, todo mundo falava sobre saúde, terceira idade, esses assuntos que já estavam meio que batidos. Sim. Falei, vou falar... Eu vim do interior, nossa querida Pinheiro. Isso. E eu imaginei que aqui tivesse livro, revista oficial do Sampaio, loja. Isso eu tô falando, pega uns 20 anos atrás. Tivesse revista, loja oficial do clube, não tinha nada. Falei, e cadê a história do Sampaio? Aí eu, então vou fazer um livro contando a história do Sampaio. E não tinha nada. Nada. Então eu parti do zero. Eu me lembro como se fosse agora, 2008, eu fui na sede do Sampaio. Imaginando, né, que vou chegar lá, vai ter uma sala com acervo, o teto inteiro no chão da sede. Falei, e agora? 2008? 2008. Teto no chão, o que era? Tava tudo em ruínas. Todo. A sede. Lá na sede? Sim. Lá. Inclusive eu tirei até foto. Tem esse material em casa. Aí foi uma época que depredaram lá. Aí eu comecei a falar, e até daqui tinha aquele encarte do esporte no estado do Maranhão. E lá eu conheci algumas pessoas, o seu Raimundo Amaral, o seu Manuel Martins. Então eles começaram, fui me informar onde eu encontro esses caras. E aí eu fui, a partir deles é que foi ramificando. Não, tem um cara aqui, tem outro ali, aí que eu fui começar a fazer um quebra-cabeça para contar a história do Sampaio Corrêa. E, claro, eu sou boliviano, mas, sempre gostei da história do Maranhão, do Moto. E tudo que eu olhava, eu guardava. Tudo. Então, quando eu vi, eu tinha um livro do Sampaio pronto, que era a minha monografia, e tinha praticamente um livro sobre Maranhão e Moto, assim, já um modelo. Falei, então vou começar. Aí eu fui para o livro do Maranhão, depois do Maranhão, nessa ordem. Então, eu comecei, basicamente, o meu trabalho foi com o seu Manuel Martins e o seu Manuel Raimundo Amaral. Para dar um ponto no Manuel Raimundo Amaral, que eu vou para um intervalo rápido e a gente volta já. São 18h15. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM.
Oferecimento Refricenter, C&A Sports, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Vitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, VM Sports, Vem Que Tem, Retífica Pontual, Speed Rap, PPF é aqui e Tintas e Cia. Quer dar vida à sua casa com qualidade e confiança? A Tintas e Cia está mais perto de você, em 4 endereços: Calhau, Guajajaras, Araçagi e Renascença. Atendimento especializado, localização estratégica e os melhores produtos do mercado. Visite a loja mais próxima e descubra como transformar o seu espaço. Cerveja Puro Malte Maranhense. A Dona é a primeira cervejaria artesanal 100% maranhense, feita por um time apaixonado por cerveja. Respeitamos e admiramos as grandes tradições cervejeiras, mas nas nossas receitas não faltam criatividade e ousadia. Atendemos pelo delivery, festas familiares, confraternizações, casamentos e eventos. Faça já sua consulta pelo WhatsApp 98189-8533 ou pelo link da bio no Instagram, @Cervejaria Dona. Sinta o sabor do verdadeiro Puro Malte. Pensando em montar ou ampliar o seu negócio? Então é com a Casa Faria, especializada em equipamentos para hotéis, bares e restaurantes. Fogão 4 bocas, semi-industrial, R$ 109,00 a parcela. Refresqueira dupla, 30 litros, R$ 399 a parcela. Balanças com bateria 15 quilos, R$ 58 a parcela. 32 quilos, R$ 68 a parcela. Refrigerador Visa Cooler, R$ 599 a parcela. Aproveite ainda Mega Festival de Cervejeiras. Casa Faria. Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, 2 reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história. Salto do 23º para o 2º lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. E nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. 3.000 obras entregues e mais de 800 creches a serem inauguradas. Mais de 500 escolas já reformadas. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou. Resultado, governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na Opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo. Mirante News FM, a rádio do esporte. Laércio Costa. Muito bem, estamos aqui no Resenha, são 18 horas, 18 minutinhos. Hoje recebendo aqui o escritor Hugo Saraiva, que está lançando já o seu 7º exemplar, aqui com histórias do futebol maranhense. E é do Laércio Costa? Ué, pelo amor de Deus. Não, certo, não. O futebol maranhense antigo, né? Pequenas Histórias, volume 2. É esse meu craque Hugo Saraiva, então, fazendo esse lançamento, que amanhã estará na livraria Amei. Lá no... Não, quarta-feira. Quarta-feira, Quarta-feira. Lá no Então, São Luís Shopping. Posso fazer aqui, Pode. vender o peixe? Pode. Então, vamos lá. Quarta-feira, muita gente até pergunta, vai ter um evento, alguma coisa? Não. Quarta-feira o livro está à disposição de quem quiser. O shopping abre 10 horas. Só para você ver, Léo, a MEI, você sabe o que significa MEI? Associação Maranhense de Escritores Independentes. Isso. E o shopping abre 10 horas, então acredito que já vai estar lá na prateleira 10 horas para quem quiser adquirir o livro ao preço de R$60. É um trabalho que me custou aí 1 ano e alguma coisa. Menos, porque o Almanac dos Clubes Menores da capital foram 10 anos. E tu vai começar a autografar a partir de quando? Hoje eu já autografei 2. Lá. Ah, é? Rapaz, olha que moral, tem né? Um rapaz de fora, não sei de onde é. E outro daqui já deixaram lá quando eu fui deixar a remessa de livros hoje na MEI. Na MEI. Eu vejo que se tu levar 100 exemplares é pesado, né, meu? O bicho é robusto, né? Mas, inclusive, eu fiz uma tiragem maior, porque os outros livros, eles, assim, esgotavam muito rápido. Então, para repor, mesmo sendo por uma editora, para repor é muito demorado. Até porque a editora não é daqui, ela é de Recife. Então, para repor era muito demorado. Então, eu fiz uma tiragem maior, mas mesmo assim, a pré-venda foi muito boa. E já tem muita gente já informando, não, eu vou adquirir o livro. Então, a quem quiser, quarta-feira agora, dia 8 de outubro, o livro vai estar à venda na MEI, lá no São Luís Shopping. Você vai estar presente por lá, Hugo? Não, eu vou estar por aqui divulgando também o livro. Fazendo divulgação. Hugo, eu tô vendo aqui no... Mas tu não vai fazer o lançamento na MEI, assim, com a não, presença? Porque, como eu disse... Então é diferenciado, né? É porque, não sei se
se o pessoal já confia, quando lança é muito rápido para vender. A vendagem é muito rápida. Eu sei. Tá bom? Então hoje não preciso mais fazer um evento de lançamento. Eu tô vendo aqui no sumário, como você falou, são histórias assim. Você começa aqui, a origem e popularização do futebol em São Luís, né? Chegada do futebol aqui na capital, até, olha só, um fato recente, homem foragido é preso durante jogo no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. Um episódio recente, portanto, né? Desse ano, exatamente. E aí, eu queria que você contasse, assim, um caso que você achou mais peculiar, assim, algo engraçado. Que você pesquisou, assim, na história e que talvez, assim, você se surpreendeu, achou engraçado. Qual que você Aqui destacaria? são 94 histórias. Sim. O que eu achei assim, claro, tem muita coisa que a gente não sabe. Coisa. Mas, inclusive, tá aqui, ó, o jogador do Sampaio Corrêa baleado na zona do Baixo Meretrício. O cara foi encontrado lá. Tu sabe como é que a gente chamava para não cansar muito? Se você que é dessa época, onde é essa zona? Não, vou lhe dizer aqui. Eu, inclusive, na época, não chamava muito Zona do Baixo Meretrício, que era muito comprido o nome. ZBM, vamos lá na ZBM. Era na rua 28 de julho. Exatamente. Para ser o governo Afonso Diniz, o Motoclube de São Luís tinha sede lá. Ali, exatamente. E muito bem dotada, depois virou a Maratu, né? Que era um prédio Najib Aia, que é o pai do nosso querido Joaquim Aia. Najib era presidente do Motoclube de São Luís, dono, ainda não existia supermercado de grandes redes como a Lustana. Najib era dono da Meruoca, que atingia todas os bairros da cidade. E o Najib Aikel era dono da casa de 3 andares, onde era a sede do Motoclube São Luís. Artuzinho, Lins, Gabriel, Marcos Pintadinho, tudo faziam parte de lá. E a ZBM ficava nesse percurso. Eu me lembro que eles ficavam tudo lá de short, bacanão, e as bacanas passavam por ali perto e tudo. Olha, vou te dizer aqui, o hoje desembargador lá de Figueiredo morava de frente e passava ali todo dia naquela rua ali, rua 28 de julho, que é uma homenagem à adesão do Maranhão à Independência, 28, mas se notabilizou por ser o lugar das meninas de trabalho fácil. Trabalho fácil. Era. Toca do Rato, não era que eles chamavam alguma coisa assim? O quê? A sede do moto ali? Não, lá era Toca Rubro-Negra. Alguma coisa, acho que era. Informalmente. Eu não me lembro assim com o nome, apelido nesse Parece tanto. que era Toca, porque tinha muito rato ali. Não, de Toca do Rato. Pô, a área toda podia ter, mas a casa era muito bem notada. Não, a casa bonita. Com certeza. Então, sede quer dizer que teve um jogador do Sampaio que foi baleado. Foi baleado, foi brincar. Não dá pra falar. Certamente ele não. Mas ele não cumpriu. Vou tirar o pagamentinho ali que ele tinha que pagar e tal. Mas ele foi lá se divertir e foi baleado. Teve uma briga e foi baleado. Foi. Mas tem muita história. Ali era caso de polícia, Sampaio Corrêa. Eu tive até um pouco de dificuldade de selecionar. Por exemplo, tem combinado Samará jogando com a camisa do Sampaio Corrêa. Eu falo sobre aquele particular. Teve um duelo Hamilton e Cruinha em 64, que o Cruinha fez 4 gols, o Hamilton fez 5 no jogo seguinte. O Cruinha tinha uma coisa, viu, Afonso? Se tu botasse a bola de frente pra ele, ele errava. Ele tinha que estar de costa pra ele virar. Aí ele não errava. Não era? Exatamente. E a gente passando aqui pelas histórias, né? Vai não só a chegada do futebol, como ele citou do Nilzinho Santos, o início, né? A criação do Sampaio, criação do Mac, criação do Moto, criação dos mascotes, né? Como que foi criado o termo Papão do Norte, né? Fundação dos estádios aqui, o Santa Isabel, o Nilzinho, o termo Castelão. Bolívia, né? Isso, exatamente. Bem legal. É uma história que ele reconta aí com logo a atualidade, o né? Gilberto Alves, né? Que morreu em um acidente automobilístico. Toda a história sobre Me lembro tudo da morte dele, de quem estava no carro, no local onde foi, né? Tudo de Gilberto Alves. E aí imagino que também você buscou também referências na mídia, né? Jornais impressos. Boa parte nos jornais impressos, mas também muita conversa, muito. Sim. Como eu digo... Você cita aí o caso do Paulo Espanha? No livro do Sampaio Corrêa tem. No livro do Sampaio, nesse não? Não, nesse não. No tem Antônio primeiro Cerezo volume com a camisa do Imperatriz. O livro do ano passado, o primeiro volume tem um caso do Paulo Espanha. Paulo Espanha. No volume passado. Sabe qual que ele cita aqui, viu? 6 pagantes para Expressinho e Vitória do Mar. Não, mas aí tá desatualizado. Eu achei um jogo com um pagante. Com um pagante. Não é desatualizado. Ele tá superior ainda. Eu achei o jogo com um pagante, campeonato de 88. Mas não tá aqui, tá? Não. Não tá. Vai pro próximo.
Então, aliás, posso falar do próximo? Pode. Tá. Eu já estou em fase de pesquisa e tudo, que eu comecei em julho agora, um livro próximo que eu vou lançar próximo ano chamado Sampaio Corrêa Grandes Conquistas, onde eu vou falar em detalhes, Brasileirinho de 72, Pentacampeonato Maranhense. Nessa eu vou te dar aquelas histórias de geografia. Pentacampeonato Ele tá aqui, Maranhense. viu? Geografia, diretor do Sampaio da investida em representante internacional É aquela que eu passei pra durante ele. jogo E o Nejar? da Copa Comebol. Foi a que eu contei aqui, tu escreveu, né? Foi na... Norte e eu Nordeste. sempre ouço a Não posso Mirante. perder tempo, né? Sempre ouço a Mirante, não tem como. E o do Nejar? E aí eu falo sobre Brasileirinhos, Pentacampeonato, Série C de 97, Comebol, Copa Norte, Série D de 2012. Que mais? Copa do Nordeste. Então vou falar sobre esses 7 títulos, a exceção da Comebol, né? Da Copa Comebol, mais 7 títulos importantes do Sampaio Corrêa. E aí eu já estou em fase de pegar... Tu bota que ele ganhou a Norte e a Norte e Nordeste, que era só uma. A Norte era uma competição, ele não participava da Nordeste. Não. Ele confrontou com a América de Natal. América. Isso. Exatamente. Aí que virou Norte e Nordeste, com um jogo só. Exatamente. Então já o livro pro próximo ano, aí ainda tem mais... Ainda tem um livro sobre a história do Hamilton, que eu ainda vou conseguir concluir esse trabalho. E tem o futuro, que são 100 maiores craques do futebol maranhense. Dividido em 2 volumes, porque são 50 craques. Um livro para não economizar em informação. Então tem na frente mais esses livros. Já passou muita gente boa, viu, rapaz? Já. Jogador de craque. Mas você vai falar só dos maranhenses ou quem já passou pelo futebol maranhense? Os mais passaram, antigos aos passaram, mais né? novos. Não precisa ser exatamente daqui. Maranhense. Não, Os mais não antigos aos necessariamente. mais novos, você pega lá de trás, ou já traz a partir da década aqui de 90. Não, 90 não. Aí Tem que ser 70. 80. 60. 60. Pra cá. Porque a Milton, Croinha, tudo é de 60. Exato. Exatamente. Porque já passou muita gente boa também por aqui mesmo, esses craques da década de 80 também. Mas 70. eu digo que na década de 70 parece que a gente lembra mais do que um de 20 anos atrás, né? Não, de 60 que ele tá falando do duelo de Hamilton e Croinha. Já era 60, 63. 63, Tá. Ô, Lécio, queria também falar aqui, tá? O pessoal que interessar, tem um número na MEI, para quem quiser reservar o livro, né? Relembrando, a partir de quarta-feira ele vai estar à disposição do público, né, para compra, pelo número 982832560. 8283-2560, o número que eles respondem lá, eles despacham o livro para qualquer lugar do Brasil, inclusive para fora. Isso. Né, que já teve livro que eles venderam nos Estados Unidos e, salvo engano, no México, não me lembro para onde foi. Então eles vendem para fora, eles despacham o livro, tá? E eu queria falar também de 3 empresas que me ajudaram a concluir esse trabalho aqui, né? Que é a Max Vetor, que é uma malharia ela faz malharia, ela faz premiação, que inclusive é minha parceira já há quase 10 anos no trabalho com as escolas. Premiação, tu diz o quê? Placas? Placas, premiação, troféu, medalhas. Trabalho muito legal mesmo. Pode inclusive citar. ela faz até premiação para os jogos escolares. Já fez, não sei se ainda faz. A empresa Tempero Caseiro, que é um restaurante aqui próximo ao Palácio dos Leões, ali na Rua de Nazaré. Que olha como é que são as coisas. O dono foi o meu aluno. Hoje ele é um empreendedor. Ele conseguiu colocar, ele acreditou nesse projeto e está também apoiando o livro. E a outra é a Sol Energia Renovável, que é do meu amigo Rafael Lade Pinheiro, meu colega de longa data. E ele também acreditou nesse trabalho. Então, o meu agradecimento a essas 3 empresas e, claro, os professores das escolas onde eu trabalho que também ajudaram a colocar um trabalho desse, que tudo aqui é do bolso. Eu estava dizendo que a edição foi Recife, esse livro não foi feito aqui. Não, ele é de uma editora de Recife. Tudo em Recife. Tudo em Recife, ele é de fora agora. Esse é o 3º livro com eles, tá bom? E futuramente eu pretendo lançar também esses dos 100 craques e o livro sobre o Hamilton. E eu tenho um livro que também ficou parado por conta do tempo, que é para falar sobre os clubes menores do interior. Pinheiro, Bacabal, Imperatriz. Vamos falar sobre esse assunto? Só um minutinho, são 18 horas e 30 minutos em São Luís. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Refricenter, C&A Sports, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Fitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, VM Sports, Vem Que Tem, Retífica Pontual, Speed Rap, PPF é aqui e Tintas e Cia. Hora certa, Vital Ambiental, líder em coleta e descarte de resíduos perigosos. 18 horas e 30 minutos. Sua empresa possui problemas com resíduos?
A Vital Ambiental vai te ajudar. Somos a maior e mais completa empresa de gerenciamento de resíduos do Maranhão. Realizamos a coleta de resíduos hospitalares, resíduos industriais, esgotamento sanitário e limpeza de tubos e galerias de esgoto, prezando sempre pela rapidez e segurança em nossos processos. Conheça mais sobre essas e outras soluções. Acesse o Instagram, @vital.ambiental. A Refricenter Refrigeração trabalha com vendas em refrigeração doméstica, comercial e industrial, peças de reposição para máquinas, lavadoras e refrigeradores. Levamos até a sua casa a qualidade das nossas marcas. Orçamentos pelo e-mail vendas@refricenterma.com. Telefones 3231-7590 e 3231-1743. Refricenter, o Antônio Raiol 570 Mercado Central. Refricenter Refrigeração, quem conhece recomenda. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 26 graus. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, você que tem mais de 2 filhos ou então que não deseja mais ter filhos, você pode fazer um procedimento cirúrgico chamado vasectomia. É aquela cirurgia que permite que o homem não tenha mais filhos. Para fazer essa cirurgia, você precisa ter no mínimo 21 anos e não precisa da liberação da parceira. Então, se você não deseja ter filhos, agende a sua avaliação e vamos resolver seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 3313-3000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. Futebol. Futebol é na Mirante News FM. Laércio Costa. Vamos nessa, estamos aqui no Resenha nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Só para me passar aqui o noticiário da Federação Maranhense de Futebol, amanhã seria o último dia para as ligas e os clubes se habilitarem, né? Normalizar a situação. Isso, recadastrar. E era amanhã, um prazo dado desde o dia 23 de setembro. Sim. Só que com uma decisão hoje, todo mundo sabe, o desportista que acompanha aqui a nossa programação, sabe que o presidente afastado, doutor Antônio Américo, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o relator é o ministro, né, maranhense Flávio Dino. E ele deu uma decisão, um despacho, hoje, suspendendo todas as ações da Federação Maranhense de Futebol pós decisão do juiz de primeiro grau, doutor Douglas. Então, hoje, a interventora, a doutora Suzana Lucena, ela continua na casa, mas como uma ordenadora de despesa e uma comandante da administração. Suspende reforma estatutária, suspende tudo temporariamente. São assuntos da justiça que às vezes a gente... né? E ele pediu enfrenta a CBF que nesse despacho, o ente a ser ouvido e agora a CBF. Confederação Brasileira de Futebol. Tá bom, Lala? Só pra gente não perder aqui o entusiasmo com o nosso Hugo Salário. Uma história que pode estar em livros, né? Certamente. A história da intervenção de 2025. Não vai parar nunca essa movimentação, viu, Hugo? Vamos lá, Hugo. Mas está dado o recado. Exatamente. O Hugo Saraiva, aqui estamos falando sobre o seu Tava livro. falando sobre os times, né, do interior da Baixada. Exatamente. O livro será lançado livro que eu na pretendo quarta-feira. ainda, porque não tem nada sobre Bacabal, Imperatriz. A gente dificilmente encontra algum trabalho. E olha, Bacabal, o Beck foi o primeiro campeão do interior. 96. Campeão maranhense foi Bacabal. Estava lá. Não era, Lala? Lembra? Lambal. Quem era o técnico? Meinha. Flávio Araújo, né? Jogou em Bacabal também. Não, como jogador. Aquele ex-volante Flamengo, né? Andrade. Mas não foi esse time que foi campeão. Não. Tô dizendo que já passaram pelo Leão. Esses aí foram em 95. Também demorou já foi 2-3 meses. Técnico Dário Lourenço, que foi do Vasco da Gama. Bacabal conquistou o título em cima do Sampaio Corrêa. Era. O Thiago Nunes, né, que hoje é treinador do... Foi auxiliar no Bacabal. Físico. Foi no interior esse jogo. Foi no interior. Coroatá, o Coroatá, ele tem uma história, o Bangu de Coroatá. O Bacabal tirou o Sampaio Corrêa. Nesse livro aqui eu Mas falo só mostrar para ele aqui, do título do Bacabal. O Bangu de Coroatá, ele é muito mais velho do que de fundação, do que Bacabal, Beck, porque o Bacabal, para você não confundir a história da cidade, nós tivemos 2 times de lá, altíssimo representante. O de Lambal não era Beck, era Bac, Bacabal Atlético Clube, que tinha Joãozinho, Castro, aquela turma toda, né? Zé Augusto, isso. Depois é que veio como Beck, certo? Bacabal Esporte Clube. E o Bangu de Coroatá é o time que revelou canhoteiro. Só isso. Só isso.
que é cantado na música de Zé Cabaleiro como o Anjo Torto, né? Que foi ídolo lá da torcida de São Paulo. Que a seleção de todos os tempos é pro canhoteiro mais 10. Exatamente. E o Hugo cita aqui a história do Bacabal, né? Como primeiro clube do interior. E antes da história do Bacabal, eu gosto dessas, viu? Teste Dominici, vê se você tava nesse dia lá. Vamos ver. Bandeirinha atira contra a torcida do Moto após jogo do Campeonato Brasileiro. Aonde foi? Aí só... 95, 94, contra o Santa Cruz. Contra o Santa Cruz. Foi Moto e Santa Cruz? Salvo engano. Foi. Cangerê fez um gol e o cara de Santa Cruz chorava, lembra? Paulo Sérgio Cangerê fez 355 aí. Eu não estava lá presente, porque eu, como plantão... Mas ficou sabendo, local né? é o estúdio, acompanhei bem. Me parece que o narrador era tu, Lécio. No Cangerê. Tu acredita que deve 16 Não, porque esse brasileiro... Eu, Laércio, fazia era show. Eu, Laércio Fontinelli, fazia era apresentação, não era, Laura? Permita, Hugo, ler só uma frase aqui, um trecho. Lê. O fato lamentável da tarde, contudo, ficou para o extracampo. O árbitro cearense Snack Alencar, que também era oficial da polícia... Tá errado o nome Snack, é Ianac Alencar. Da polícia, quase provocou uma tragédia nos portões da saída do estádio Nilzinho Santos. E aí vai. Ianac Alencar, que até parece contigo, é militar. O nome é Ianac Alencar. Eu encontrei 2 nomes. Mas vai pelo que eu estou dizendo, que é Ianac. Vou duvidar de uma enciclopédia dessa difícil. É verdade. Mas, Hugo, você falava e a gente te interrompeu e você não voltou mais ao assunto. Sobre o futuro livro, né? Exatamente. Então, como eu disse, não tem material sobre Bacabal, Pinheiro, do nosso Alcemir Furtado, grande, primeiro presidente do PAC, presidente fundador do PAC. Foi. Exatamente em 90, 91. É o Alcemir Furtado, né? Alcemir Furtado. Que é fiscal federal do trabalho, né? Isso. E aí não tem um trabalho, nada em livro, então é um trabalho que eu ainda pretendo, só que eu sou meio chato para fazer livro porque eu não me contento com a primeira informação. E aí, então, imagina, clube do interior, vou ter que praticamente ir para pegar a fonte, alguma informação de lá. Então, eu pretendo falar sobre Bacabal, Pinheiro, Imperatriz, JV Lideral, Coroatá, alguns clubes mais recentes. Porque aí também, se for pegar, por exemplo, o Bangu de Coroatá, deve ter pouca informação. Então, é muito assim mais, como você fez aqui complicado. Nos pequenos da capital, Exatamente. Pretende fazer um conjunto, né? Só que aí bem menor, são menos clubes, né? Pelo menos uns 4 a 5 clubes. Para não deixar em branco a história dessas agremiações que também são importantes, né? No caso, Bacabal, primeiro campeão em 96. Primeiro campeão maranhense. São os profissionais, né? Do interior. Do interior. Hugo, por falar em não deixar em branco, vamos rememorar aqui: Sampaio, MAC, Moto, aí os clubes daqui da capital, São Luís, era né? ferroviário. Formava os 4 grandes. Não, eu digo, vamos lá. Os 3 grandes aqui da capital, né? Não, mas ferroviário era grande. A Caxiense também, Não. né? Não, lá o título de 96. Em cima da Caxiense? Foi em cima da Caxiense. 3-2 lá em Caxias. Lá em Caxias. Você lembrou aqui, né? O título lá do Bacabal. Exatamente. 96. Vamos lá. Os livros. Eu me refiro aos livros. Os 3 da capital. Aí você fez um livro sobre os pequenos daqui, da capital. Ferroviário, Vitória do Mar, Graça Aranha, Ícaro, Tupã, Expressinho, Botafogo, Danil e IAP. Sim, aí são 4 livros aqui na minha conta. Quais foram outro? O primeiro volume. Desse, né? Que são as pequenas histórias. E agora o volume 2. O volume 2. São 6, né? São O futebol maranhense e aquele do futsal 6. que você citava, mas né? Maranhense são 6. Aí vem 2 sobre os 100 maiores jogadores do futebol maranhense e a gente vai para 8. Isso. 8. Você vai escrever em 2 volumes, né? Exatamente. Sampaio Corrêa, grandes conquistas, 9. E futuramente há um livro sobre Hamilton. Isso. Hamilton, acho que um livro ainda é pouco para ele, porque é história, viu? Ainda é pouco. Hein, Hugo? Mas hoje, por exemplo, esse aqui, volume 2, Pequenas Histórias, eu encontro a partir de quarta-feira na livraria Amei. Certo. Os outros eu tenho condição de encontrar? Como é que eu faço para procurar? É isso que eu queria... Quem na época que saiu não arranjou, não poderá. Eu não imaginaria que os livros fossem vender muito rápido. Né? Eu fiz uma tiragem que eu considero grande, mas vendeu muito rápido. Para repor, ficava um pouco complicado. E eu já fui emendando um livro no outro. Então, por exemplo, esse aqui terminou em março, fevereiro, março, né? Porque ele do carnaval. Julho eu já comecei a trabalhar o livro novo do Sampaio. Então minha preocupação era mais trabalhar o livro, quem futuramente quiser sobre os livros passados, eu vou disponibilizar em alguma plataforma para venda, o arquivo digital deles, porque o físico, infelizmente, não tem mais como vender porque esgotou.
Esse aqui eu já fiz uma tiragem um pouco maior. Agora o torcedor vai encontrar uma quantidade bem maior, mas mesmo assim está vendendo bastante. Inclusive, hoje eu já deixei só na hora que eu cheguei... Pré-venda também é nesse contato que você passou? Tudo, nesse contato que eu passei, a pré-venda do livro, que na verdade já está há um tempo já na pré-venda, né? Para quem quiser novamente, pode adquirir pelo 98283 2560. 8283 2560 é o número da livraria MEI lá do Shopping São Luís. Hugo, você, ao longo todo esse trabalho, né, de escrever sobre o futebol maranhense, falando, por exemplo, dos clubes aqui da capital, MAC, Moto e Sampaio Corrêa, você recebeu algum tipo de suporte realmente para que, de repente, por exemplo, um MAC da vida, um Moto, ou um Sampaio, pudesse te chamar para... Hugo, eu quero que você escreva aqui a nossa história. Teve, assim, alguma contrapartida? Não. Foi só iniciativa própria mesmo? Tudo foi iniciativa própria. Tudo iniciativa própria. Que, inclusive, é sabido, eu sou boliviano, né? Uhum. Mas eu sempre gostei do futebol como um todo aqui. Eu até falo que eu sou o único, talvez seja o único exemplar no planeta que passou pelos 3 rivais do futebol de algum lugar. Uhum. Eu comecei conhecendo o Maranhão, torci pelo Moto naquela campanha de quase que subir na Série B de 96, mas virei boliviano. Por uma derrota. Em 96 contra o Mossoró. Lá. Em Natal. Não, Mossoró, no interior. Aí eu fiquei, não sei porquê, eu fiquei, meu Deus... Muito chateado. Chateado, eu fiquei com uma pena. Falei, pô, gostei desse time. E aí virei. Porque eu conhecia o futebol maranhense pelo rádio. Na minha cabeça de uma criança do interior, eu não existia nunca ouvi falar em futebol em São Luís. Pra mim era Palmeiras, Flamengo, Grêmio, que eu via na televisão. Aí de repente, um sábado à tarde, eu ligo o rádio pra brincar de botão no terraço, fazer o rádio escuta, como a gente chamava. Aí o Maranhão, Atlético, aí tocou o hino. Sabe assim, quando aquela história é amor à primeira vista? Aí eu fiquei tão fascinado que eu gravei logo o hino em casa, na fita cassete, passei a semana inteira ouvindo, falei... Aí eu fiquei condicionado a todo domingo, 4 horas, ligar. E aí foi que eu conheci Sampaio, Moto. E aí começou. Então tua paixão mesmo é o Maranhão Atlético, né? Primeiro foi pelo Maranhão, mas ó... Aí depois tu virou Folha de novo. Aí foi... Não. Hoje o coração é totalmente boliviano, mas eu sei separar. Eu digo que eu torço pelo futebol maranhense. Mas na hora do super clássico não tem conversa. Tá certo. Hugo, eu quero agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Muito entusiasmo com esse seu novo trabalho, essa continuação desse trabalho que é maravilhoso, espetacular. Eu que agradeço. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. A casa eu tô aqui, como eu falei, eu tô aqui diante da antiga e da nova geração, que eu escuto muito. Eu volto às vezes do trabalho, no final da tarde. Com a gente, realmente. Eu tô no carro, tô ouvindo a resenha, que é um programa muito bom, inclusive. Eu falei isso pro João Ricardo uns dias. Falei, João, o programa tá muito redondinho, tá ótimo. Que era um programa que eu acho que faltava. Eu já vi aqui o Raimundão dando entrevista. Eu acompanho sempre. Aliás, Irismar te manda um grande abraço, viu? Opa. Irismar. Outro pra ele. Então, eu tô feliz em estar aqui com uma geração que eu ouvia, cresci ouvindo, e essa geração que eu também escuto, a mais atual. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço, né? É difícil já fazer livro, imagina. Iramar Penha, tá, né? Iramar Penha. Iramar, Maquiano, nosso parente. Iramar, eu sei quem é, gente boa. Isso. Então, obrigado pelo espaço, tá? E só reforçando, quem quiser, quarta-feira, na livraria MEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, do Shopping da Ilha, é o único local onde vende o livro. Pronto. Tá? Então tá vendendo bem. Shopping da Ilha? São Luís Shopping, erro meu. Tropical, ali do Jaracati. Jaracati, exatamente. Eu sempre confundo. São Luís Shopping, então é o único local que está à venda, ao preço de R$60. É um livro, é um valor até simbólico para a importância de um livro, que trago 94 novas histórias aqui do futebol maranhense. Tem, a história do Santa Isabel, que eu não peguei essa época. Felizmente eu só acompanho em fotos. Só acompanhei em fotos, não cheguei, sou mais recente, sou de 84, então não vi o Santa Isabel. História do Nilzinho Santos, do Castelão, aí tem muita história de bastidores. Tem muito podre no livro, sem citar nomes, evidentemente, porque eu não tenho advogado.
Mas é um livro bacana, para quem gosta de acompanhar histórias, relatos do futebol maranhense, é um livro legal. Então, obrigado de verdade, mais uma vez, estar aqui ao lado dessas feras aqui da nova e da antiga geração. Sucesso, vai ser um sucesso com certeza. Obrigado. Sucesso, valeu. 18h45 em São Luís. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Refricenter, C&A Esportes, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Fitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, VM Esportes, Vem que Tem, Retífica Pontual, Speed Rap, PPF é aqui e Tintas e Cia. Você procura soldas, abrasivos, fitas, equipamentos de segurança, ferramentas manuais e elétricas com o menor preço? Visite a Fitabras na Avenida dos Franceses 321, fone 3243-8094 e a Ferpasa, onde você encontra ferramentas, parafusos, soldas e abrasivos. Avenida Guajajaras 1B, Jardim São Cristóvão, fone 3245-6681. Distribuidoras Norton, Cartografite e Starret. Venda nos cartões em até 3 vezes sem juros. Fitabras e Ferpasa. Compromisso e responsabilidade crescendo com você. BM Esportes, a mais completa loja de material esportivo em São Luís. Bolas, troféus, medalhas, chuteiras, kimonos e tênis. Bolsas, mochilas e artigos para funcional. Tudo para malhação, boxe, balé, hidroginástica e a camisa do seu time na BM Esportes. Pague no cartão. BM Esportes, Rua da Paz 219 Centro. Telefone 3232-9898 e o WhatsApp 98826-1821. Retífica Pontual, a melhor retífica para o motor do seu carro. Traga o seu veículo e conheça a qualidade e o atendimento que procura. Orçamentos sem compromisso. Retífica Pontual é o melhor do seu carro novo de novo. Pague no cartão, em até 5 vezes sem juros. Retífica Pontual. Conheça a qualidade dos nossos serviços e a pontualidade da entrega do seu motor. Rua Paulo Frontin, 1161, próximo à Avenida Kennedy. Ligue 3221-3730 e 3221-2296. Mirante News FM, a rádio do esporte. Laércio Costa. Maravilha, e agora é hora do Hugo também autografar para nós também aqui os livros, né? Ele participou com a gente, agora está autografando aqui para nós os livros que ele trouxe para nós aqui da casa. Então amanhã é o lançamento lá na livraria AMEI. Aliás, eu estou invocado com amanhã, quarta-feira, na AMEI, a partir das 10 horas da manhã, no São Luís Shopping, lançamento Futebol Maranhense e suas histórias, né? Futebol maranhense contado aí pelo nosso querido escritor Paulo Saraiva. Mais uma vez, pode? Posso deixar, inclusive, um outro trabalho meu, que eu faço paralelo há 12 anos, 2012, 12 anos, 13 anos, que é um blog chamado Futebol Maranhense Antigo. Opa. Que é um blog que já, enfim, na época dos primeiros livros eu tinha muito material e então eu resolvi compartilhar ali com o público, que é um trabalho que me deu, me dá uma alegria muito grande, porque como é um assunto meio restrito, que é futebol maranhense, fiz ali meio que tá lá. Eu já estou com 7 milhões de acessos. Opa! 7 milhões. Maravilha. E aí eu pego lá no analítico ali do blog, muita gente de fora. Que eu fico pensando, meu Deus, tem muito maranhense pelo mundo. Por onde? Espanha, Japão? Estados Unidos, Japão, Hong Kong, Coreia. Não me pergunta o que acontece. Legal. Só pode ter muito maranhense porque não é possível. Isso é bom. Singapura. Inclusive, Haiti. Aquele registro do acesso do Sampaio, 2013, na voz do Fontinelli, a gente pegou do site. Foi. Do Futebol Maranhense Antigo. Foi. Maravilha, show de bola então. Hugão, obrigado, querido. Valeu, eu agradeço. Hein? É isso aí. Olha, 18 horas e 49 minutos, estamos no resenha aqui do nosso timaço, nota 10.